Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Direito de Família de Alta Complexidade. O meu nome é Thiago Seiler Bittencourt e o tema sobre o qual eu gostaria de tratar com vocês hoje diz respeito a uma questão que nos chega com muita frequência aqui no escritório, porque nós trabalhamos muito forte em cima de um assunto que é a fraude à partilha de bens no divórcio. A dúvida que nos chega com muita frequência é a seguinte: como comprovar a fraude? Todos nós sabemos que a fraude é algo muito difícil de provar. Então, como é que se faz essa prova? Eu tô me divorciando e eu sei que o meu marido, que a minha esposa, está reduzindo o patrimônio partilhável em benefício próprio, em meu prejuízo. Então, eu preciso comprovar que está ocorrendo essa fraude. Como é que eu faço? Esse é o tema do vídeo de hoje. Fica comigo que em seguida eu vou te trazer informações valiosas sobre isso. Então vamos lá, pessoal? Em primeiro lugar, o que é a fraude? Relembrando, o que é a fraude à partilha de bens no divórcio? A fraude é aquele proceder de um dos dois cônjuges que tem o objetivo de se autofavorecer, reduzindo o patrimônio partilhável e prejudicando o outro cônjuge. Então, como é que isso é feito? Tem várias formas de se levar a efeito uma fraude. A gente pode, por exemplo, e eu não estou dando aqui sugestão nenhuma para ninguém, eu estou explicando como é que a fraude normalmente é feita, Uma forma que é a mais comum e talvez a mais fácil de se entender, inclusive a gente tem outro vídeo aqui no canal que fala sobre isso, no caso do Hakimi. Dá uma olhada lá, é o Daniel, meu sócio, que trata do assunto e trata de forma brilhante. Uma dessas formas, então, de realizar a fraude na partilha de bens é colocando bens em nome de terceiro. No caso do Hakimi, ele colocava todos os bens dele em nome da mãe dele. E aí, quando ele chegou na hora de se divorciar, a esposa, então, percebeu que o casal não tinha bens, porque estava tudo em nome da mãe do esposo. Então, essa é uma forma bastante fácil, bastante corriqueira e bastante ilustrativa. Um dos cônjuges coloca os seus bens em nome de uma terceira pessoa. Na hora do divórcio, quais são os nossos bens que vamos partilhar? Não tem bens. Os bens estão em nome de um terceiro, que não faz parte aqui dessa relação. Outra forma, por exemplo, é simulando dívidas. Através da simulação de dívidas, o cônjuge ali, fraudador, vamos usar essa terminologia, ele inventa, ele fabrica, ele forja dívidas para aumentar o passivo do casal e com isso reduzir o ativo. Então, através desse mecanismo de inventar dívidas, de forjar, simular dívidas, ele reduz o patrimônio partilhável. Porque, vamos lá, o casal tem R$1 milhão em imóveis, mas tem R$500 mil em dívidas, sobra um patrimônio, aí, um ativo de R$500 mil a ser partilhado. Então, essa é outra forma muito comum de fraudar a partilha, de reduzir o patrimônio partilhável em prejuízo do outro cônjuge e em favorecimento do fraudador. Então, só para lembrar, a fraude à partilha é basicamente isso. Qual é a nossa questão aqui? Num caso de divórcio em que um dos cônjuges desconfia ou mesmo tem certeza de que o outro está cometendo atos fraudulentos no intuito de reduzir o patrimônio partilhável, cabe a este cônjuge, que está se sentindo lesado, comprovar a realização de atos fraudulentos por parte do outro cônjuge. Esse ônus da prova, quem tem a incumbência de comprovar isso tudo, no caso, essas fraudes, esses atos fraudulentos, é o cônjuge prejudicado. E é aqui que reside o nosso problema. Como comprovar uma fraude? E aí, pessoal, evidentemente, a prova de uma fraude não é tarefa fácil. Porque aquele que está cometendo atos fraudulentos, ele se empenha muito em dar a aparência de legitimidade, a aparência de validade àqueles atos que ele está realizando. Então, nunca vai ter um recibo com firma reconhecida de fraude, de um recebimento de um valor indevidamente, de um recebimento de um bem indevidamente. Nunca vai ter uma declaração do fraudador em que ele admite que aquele ato, na verdade, é um ato simulado. Está sendo feita uma coisa, embora a aparência seja de outra coisa. A gente nunca vai ter essa prova cabal, essa prova que não deixa dúvidas, essa prova irrefutável da fraude. Isso nunca vai haver. Então, se o advogado fica preocupado em produzir uma prova cabal da fraude, ele está quase assumindo para si uma missão impossível, porque ele não vai conseguir fazer isso. Então, como é que a gente faz na prática? Na prática, pessoal, o nosso foco o nosso como advogado tem que ser reunir e levar ao juiz o máximo possível de indícios, de elementos indiciários de que aqueles atos foram fraudulentos, de que aqueles atos foram realizados
por má fé de quem os realizou, no intuito de prejudicar, nesse caso, o nosso cliente, né? Porque eu estou falando no nosso papel como advogados daquele que foi prejudicado numa fraude. Porque o ônus da prova vai ser nosso. Nós vamos ter que provar a fraude. Só que, como eu estava explicando, não existe uma forma de provar irrefutavelmente a fraude, cabalmente a fraude. Então, como é que a gente faz? A gente tem que reunir e levar ao conhecimento do juiz o maior número possível de elementos, obviamente, quanto mais sólidos esses elementos, melhor, que possam fazer o juiz, através da análise desses elementos, ler ali nas entrelinhas do que foi feito, qual foi realmente o objetivo da pessoa que realizou aqueles atos. A gente tem que fazer o juiz perceber qual foi a intenção daquilo. O que realmente foi feito. Não exatamente aquilo que está dito no papel, porque o papel está retratando uma simulação. Lembra do que a gente estava falando? A fraude é uma simulação de atos jurídicos, de contratos, de doações, de contração de dívidas, né? A fraude é simulação. Então a gente tem que provar para o juiz que aquilo que está dito no papel, na verdade, não é o que foi feito, o que ocorreu, né, na prática. O que ocorreu foi outra coisa. Então, por exemplo, se eu tenho um bem que eu coloco no nome da minha mãe, da minha irmã, do meu amigo, do meu sócio, o outro lado, no caso, o meu cônjuge, a minha esposa, desconfiando desse ato fraudulento, ela vai ter que levar para o juiz elementos que permitam ao juiz entender que aquele bem, na verdade, era meu. Que aquele bem, na verdade, não era da minha mãe, da minha irmã, do meu sócio. Ele era um bem meu, que eu coloquei no nome dessa terceira pessoa para reduzir o patrimônio do casal, para reduzir o patrimônio partilhável em caso de divórcio, e eu ficar sozinho com aquele bem, retirando da minha esposa, então, o direito dela sobre aquele bem. Ela vai ter que levar, nesse caso, indícios ao juiz, elementos indiciários. Ah, Thiago, mas o juiz pode se basear em indícios para julgar um processo? Obviamente que sim. Especialmente em casos de fraude. Por quê? Porque não há como provar. Não há como provar um ato fraudulento. Como eu estou explicando para vocês, não vai haver um recibo com firma reconhecida, uma declaração com firma reconhecida, não vai haver. Vai haver documentos que retratam uma situação, quando na verdade, na vida real, na prática, o que ocorreu foi outra situação. Então, a gente tem que colocar no juiz, na cabeça do juiz, essa sementinha de que houve alguma coisa errada. Seu juiz, presta atenção, porque aqui tem coisa errada. Por favor, analisa com mais cautela essa situação que eu estou te trazendo. Então, através desses elementos indiciários, obviamente, quanto mais elementos e quanto mais consistentes eles forem, melhor fica essa prova, mais fácil fica a gente convencer o juiz do que a gente está falando. Então, você, colega advogado que nos assiste aqui no canal, e tem vários, não se preocupe em achar uma prova cabal da fraude, em produzir uma prova cabal da fraude, porque isso é missão impossível para nós. O que a gente tem que se preocupar é em reunir e levar ao conhecimento do juiz o maior número e os mais consistentes que for possível para nós reunir indícios daquela fraude, para que o juiz então possa, através de mecanismos de interpretação, perceber aquele prejuízo que foi imposto a um dos lados em favorecimento indevido do outro. Tá bem, pessoal? Obrigado, então. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.